Olá, amantes do escuro. É complicado quando falamos sobre fantasmas, espíritos e aquelas coisas que geralmente chamamos de sobrenaturais. Existem pessoas que não acreditam nessas entidades e outras que vivem com medo de encontrar esses seres, como aconteceu comigo. Meu nome é Hugo e isso aconteceu quando eu tinha apenas 12 anos. Lembro que era uma noite chuvosa e estava com a minha irmã gêmea, Natália, na casa do meu amigo Jorge. Tínhamos acabado de estudar e meu pai demoraria mais 1 hora para vir nos buscar. Foi então que Jorge disse para experimentar um jogo de tabuleiro que tinha visto no quarto do irmão mais velho. Demorou 10 minutos até ele voltar com um tabuleiro e um copo. Ele disse que estava muito escondido. Ele nos contou que os amigos do seu irmão faziam muito barulho quando subiam e passavam horas e horas brincando. Achei muito estranho assim que o vi. Tinha o nome de Ouija. Havia apenas letras e números. Em uma extremidade dizia sim, na outra não, e na parte inferior, adeus. Perguntei ao Jorge como se jogava. Não havia instruções, apenas um tabuleiro e um copo que não entendi por que ele trouxe. Ele nos contou que certa vez espiou atrás da porta, espiando o irmão, e disse que era tão fácil quanto parecia, cada um colocando o dedo indicador no vidro e fazendo perguntas. Jorge apagou as luzes da sala, acendeu 3 velas e colocou tudo sobre a mesa. Ele se apresentou colocando o dedo no vidro e nos disse para fazermos o mesmo. Meu nome é Hugo, eu disse com uma voz trêmula. E depois disso, minha irmã fez o mesmo. Nesse momento, a vela do Jorge apagou e ele começou a tremer de medo. Ele não tinha nos contado nada sobre aquele jogo estranho, até o momento em que perguntou se havia espíritos conosco. O copo com nossos 3 dedos moveu-se em direção assim, e Jorge saiu correndo, desesperado, gritando: "Um fantasma! Um fantasma!" Para o meu irmão, ninguém respondia. "Socorro!" Houve um grande estrondo perto da entrada e, em seguida, nenhum ruído. Natália e eu ficamos paralisados, embora a princípio pensássemos que fosse uma piada. Olhamos um para o outro, vimos que nossos dedos ainda estavam no copo e em cima do sim, e instintivamente perguntei quem era. Não entendia muito bem as regras. S-A-T-A. O copo percorreu e parou no N. Natália começou a chorar, sem tirar o dedo do copo, e me pediu para sair. Mas eu não queria sofrer a mesma coisa que o Jorge. Então a porta da casa foi ouvida. No começo fiquei com medo. O irmão de quem havíamos pego o tabuleiro apareceu na sala de estar. Quando ele viu a minha irmã e eu, perguntou-nos com raiva o que estávamos fazendo e onde estava o irmão dele. Contei tudo para ele. Minha irmã não conseguia falar e ele rapidamente mandou a gente se despedir, que o copo tinha que parar na palavra adeus para encerrar o jogo. Com a voz trêmula, perguntei se poderia sair, mas o copo de vidro não vacilou. Engoli em seco e depois de alguns segundos eternos a campainha tocou. Reconheci a voz do meu pai, espantado, e quando olhei para o quadro novamente, o copo estava no tão desejado adeus. Notei o rosto desesperado do irmão do Jorge e saímos correndo. De repente, Natália e eu choramos, abraçando meu pai. Agora fui eu quem ficou quieto. O irmão do Jorge ligou para a família dele e nós chamamos a polícia. Eles procuraram por ele em toda a casa, mas ele nunca apareceu. Se não quiser que aconteça com você o que aconteceu com o Jorge, nunca saia de um jogo de Ouija sem se despedir. Eu sempre amei a cultura japonesa. Sou apaixonado pelo universo japonês. Me fascina que, sendo um país tão moderno e avançado como o Ocidente, tenha costumes e uma forma de ver a vida tão diferente. Prometi a mim mesmo que um dia visitaria o país para ver tudo de perto. Mas nunca pensei que passaria por uma experiência tão traumática como essa. Sempre guardei uma parte do pagamento no meu cofrinho em forma de Luffy, o protagonista de One Piece, na esperança de juntar o necessário para a viagem. Mas quando vi o preço dos voos e da hospedagem, meu coração afundou. O Japão é muito legal, mas muito caro. Então continuei fazendo planos, enquanto aprendia mais sobre seus costumes. Foi assim que encontrei um clube para os amantes da cultura japonesa, que tinha aí um pequeno local onde faziam atividades, palestras e exibições de filmes. Passei horas lá. Uma dessas tardes foi quando vi o anúncio no quadro. O governo regional ofereceu bolsas para estudantes viajarem para o exterior para intercâmbio.
E um dos países escolhidos foi o Japão. Claro que movi os céus e terra, fiz o meu melhor para ser um dos escolhidos. Passei o resto do ano estudando até tarde para melhorar meu entendimento na língua. E quando os resultados saíram, meu coração quase pulou fora do peito. Eu tinha sido selecionado para uma estadia de 2 semanas com uma família de Osaka. Não era Tóquio, mas é a 3ª maior cidade do país. E sempre poderia usar o trem para visitar outros lugares. Eu estava tão nervoso que passei as 15 horas do voo sem piscar, pensando nisso. Como será a família? O que eles terão preparado para mim? E como que eu vou me comunicar com eles? Finalmente tive muita sorte. Eles eram um casal com 2 filhos quase da mesma idade que a minha e conseguimos nos entender com um inglês muito simples. A verdade é que eles foram ótimos comigo. A fama que o povo japonês tem de ser hospitaleiro e respeitoso é totalmente verdade. Eles me levaram para ver muitos templos e locais famosos. Finalmente, pude viver tudo o que tinha lido ou visto no anime. Depois de alguns dias, embora me destacasse pela aparência física, eu me sentia como um dos outros. Quando chegou o último dia, eu não queria dormir. Fiquei muito triste por ter que ir embora. Os 2 meninos e eu ficamos acordados a noite toda assistindo TV e jogando videogame. Foi então que um deles propôs jogar Kokuri-san. Eu sabia que era uma espécie de tabuleiro Ouija japonês, mas não conhecia as regras. Fiquei um pouco assustado, mas eles me tranquilizaram, explicando que Kokuri era um espírito brincalhão, mais gentil. Desenhamos os caracteres necessários em um pedaço de papel e colocamos a última moeda de 10 ienes que me restava. Cada um de nós colocou aí um dedo sobre ele e invocamos o espírito, mas nada aconteceu. Perguntei para eles se tinham certeza de que estavam tudo bem, e eles me disseram que tinham feito isso centenas de vezes. Chamamos eles várias vezes e tivemos que esperar muito tempo. Até que, finalmente, a moeda começou a se movimentar. No começo eu pensei que eles estavam fazendo isso, tirando um sarro de mim, mas vendo a expressão deles e como eles ficaram nervosos, eu percebi que algo sério estava acontecendo. Ao falar em japonês com o espírito, não entendi nada e tive que perguntar a eles. Acontece que, por acidente, não havíamos convocado o Kokuri, mas outro espírito, e parecia ser do mal. E agora? Eles estavam tentando expulsá-lo para que pudessem encerrar o jogo com segurança. Uma rajada de vento abriu a janela. Do lado de fora, a rua estava escura, iluminada apenas por alguns postes de luz. De repente, ao longe, pude ver uma figura estranha que parecia estar andando em nossa direção. E digo estranho porque, além de ser muito alta e se mover suavemente, como se flutuasse, ela estava usando uma espécie de armadura como a usada pelos guerreiros samurais no passado. Tentei avisar o resto, mas eles continuaram gritando em japonês, repetindo invocações para afastar o espírito. Por fim, a moeda mudou para o símbolo de Tori, o portal pelo qual os espíritos entram e saem. Um deles levantou o dedo e deu um suspiro de alívio, enquanto o outro correu para fechar a janela. Levamos muito tempo para recuperar o fôlego. Seus pais nos perguntaram sobre a confusão na noite anterior, mas nós dissemos a eles que estávamos no meio de um jogo emocionante. Me despedi, eternamente grato, e voltei para o meu país. Levei a moeda comigo. Dizem que dá azar guardá-la, mas é uma das poucas lembranças que eu tenho. Até agora, nada aconteceu, mas às vezes sonho que aquele sinistro samurai viaja milhares de quilômetros para ir buscá-la. O meu nome é Noa e tenho 14 anos. Eu sempre fui uma garota responsável e prudente. Então, desde o primeiro momento, eu soube que aquela noite seria uma má ideia. Os meus pais saíram para jantar, e para que eu não ficasse sozinha por muitas horas, eles me deixaram convidar as minhas amigas para dormir em casa. Eu pensei que seria ótimo. Não ficávamos juntas há muito tempo. Eu estava esperando uma noite com risadas, filmes e pipoca. No entanto, ainda não sei como acabamos jogando o jogo de tabuleiro Ouija. Os meus pais saíram às 8, e pouco depois a Ana e a Lúcia chegaram, trazendo o famoso tabuleiro. Eu sabia que elas gostavam de coisas paranormais e misteriosas, mas nunca pensei que ela tentaria nos convencer a fazer algo assim. Por favor, vamos nos divertir? Ela me disse fazendo beicinho.
A verdade é que não me diverti. Mas foi a Ana quem disse que estava curiosa. Nós 3 fomos para o meu quarto. Lúcia colocou o tabuleiro Ouija na minha cama e nos sentamos ao redor. O tabuleiro parecia bastante gasto e eu me perguntava onde ela teria conseguido. Tinha todas as letras do alfabeto e os números gravados. E no meio tinha as palavras sim e não. E no final tinha um ponteiro. Você não precisaria ser um especialista para saber como isso funcionava. Eu já tinha visto em centenas de filmes. E eu já estava me arrependendo de ter concordado. Colocamos os nossos dedos indicadores no ponteiro e deixamos a Lúcia no controle da situação. Risos nervosos nos denunciavam. Não acreditávamos nessas coisas, mas também não estávamos totalmente à vontade. Lúcia explicou com um meio sorriso que deveríamos nos concentrar em invocar o espírito. E então faríamos as perguntas que quiséssemos. Você está aí, espírito? Começado, Anne e eu estávamos um pouco tensas com a situação. Mas nada aconteceu. Ó, espírito, nos diga o seu nome, continuou ela. Mais uma vez nada aconteceu. E começamos a rir juntas, enquanto a Lúcia continuava fazendo perguntas ao ar. Mas de repente aconteceu. O ponteiro se moveu violentamente, arrastando os nossos indicadores. Nós 3 nos olhamos assustadas, até a Lúcia. Ninguém esperava que isso iria acontecer e, aparentemente, a nossa amiga especialista ficou tão surpresa quanto nós. E ainda assim, ninguém foi capaz de deixar o jogo devido à curiosidade. Quem é você? Perguntou Lúcia trêmula, que era a única que ainda tinha o sangue frio para continuar. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas, de repente, o ponteiro se moveu novamente ao redor do alfabeto e estávamos lendo. I, A, M, T, H, E, G, E, V, I, L. I am the devil. Quando terminamos de juntar as letras, tiramos as mãos do tabuleiro e permanecemos caladas, pálidas como a neve. De repente, vi a Ana revirar os olhos e cair sobre a mesa, como se ela estivesse desmaiado, jogando tudo no chão. Lúcia e eu estávamos com tanto medo que tivemos que chamar a ambulância e os meus pais, e depois os da Ana. Apesar de termos preocupado muito a família dela, tudo tinha sido apenas um susto, uma simples queda de pressão. Quando tudo se acalmou, levamos uma boa bronca. E depois de algumas semanas, eles pareciam ter esquecido. 1 ano se passou desde então, mas nunca consegui esquecer a sensação do tabuleiro Ouija se movendo sob os meus dedos. Nem a resposta que o espírito nos deu. Com o tempo, eu descobri que no Ouija é importante encerrar a sessão com o espírito. Algo que não fizemos naquela época. Desde então, acho que é possível que exista uma vida após a morte, o que me causa um verdadeiro terror. Por causa de um simples jogo, acabei vivendo muito menos tranquila. Minha vida é complicada. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!